és rei, que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus, toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, e toma o teu lugar. Boa tarde, amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. É muito bom estar com todos vocês. Estou vendo que temos 4 pessoas aí já no Face. O André, boa tarde, André. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Toshi. Boa tarde, Edna. Muito bem. Saudade de você, Toshi. Queremos te ver em breve, quem sabe. Vamos orar para que tudo isso passe, né? Essa pandemia. Dá um ok, Babs. Muito bem. Nós estamos aqui no nome de Jesus, para iniciarmos nossa escola bíblica dominical, né? E nós cantamos esse cântico, vamos cantar novamente? Jesus te entronizamos, amém? Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvor, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus, e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, e toma o teu lugar. Amém. Glória a Deus. Amém. Não sei se tem mais irmãos aí conosco, presente. Temos mais alguém? Não sei se tem mais algum irmão. Temos aí no YouTube 3 pessoas no YouTube, não sei quais são. Se puder colocar no chat aí, tá? Você que está aí presente, para que possa também estar juntos, né? É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus, apesar da distância, né, que nós nos encontramos, mas estamos aqui no nome de Jesus, né? Deus se faz presente tanto aqui na minha casa, quanto na vida de vocês, né? Deus está presente em todo lugar, e Ele com certeza há de falar aos nossos corações, há de falar às nossas vidas, amém? Vamos então orar ao Senhor nesse instante, enquanto os demais irmãos estão aí entrando. A Gessi está lá no YouTube. Legal, Gessi. Muito bom falar com você também. Enfim, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Pai. Amém? Oremos. Ó Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua presença. Obrigado por estar aqui para compartilhar da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça, da Tua majestade, ó Pai, das Tuas grandezas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos comprou, nos fez igreja. O Senhor nos edificou e tem nos edificado. Nós confiamos em Ti e depositamos em Ti a Tua confiança e pedimos a Tua sabedoria agora para esse instante, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar mais um cântico?
Talvez se vocês devem conhecer também. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Refúgio e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha? Quem é rocha como nosso Deus? Refúgio e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Refúgio e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. De novo. Quem é Deus acima do Senhor? No chat tem aí a letra, tá? Quem é rocha como nosso Deus? Torre de proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Refúgio e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina para lutar. Me treina para lutar. Me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina para lutar. Me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esses cânticos que nós aqui cantamos e ministramos para a honra e glória do Senhor. Amém? Falando um pouco mais, nós estamos terminando nossa última lição desse material aqui, 9 marcas, tá? É um material muito bom, excelente. Espero que foi importante para você. Com certeza foi importante para a igreja. Nós estudamos aí vários assuntos sobre a igreja. Nós estamos terminando hoje os assuntos referentes à igreja. Nós falamos não sei quantos aqui estão lembrados. Nós estudamos ano passado, terminamos no final do ano passado, sobre a história da igreja. Lembram? Nós falamos sobre a igreja, toda a história da igreja. Foi muito bom. Falamos aí desde o início, a reforma protestante, os grandes heróis, né, da história da igreja. Depois nós falamos sobre seitas, religiões e religiosidade. Também tem a ver com a igreja, porque tem como nós nos defendermos aos perigos que rondam a nossa fé, as heresias que estão aí batendo em nossa porta, né, batendo em nosso celeiro. Então nós estudamos sobre religiões e religiosidade, sobre várias seitas. Terminamos, né, agora ainda esse ano, no meio de pandemia, nós terminamos esse assunto. E iniciamos, no meio da pandemia, também esse assunto, que é 9 marcas de uma igreja saudável. Estudamos as 9 marcas, todas elas. Terminamos a última marca na semana passada, né, que foi a marca 9, que é sobre liderança. Vocês estão lembrados, né? Então, vimos a importância de uma liderança saudável, fortalecida, para assim nós termos uma igreja saudável, tá? E hoje vamos estudar a lição
que é a última lição, que é a lição 12, que é o evangelho visível. Ou seja, a igreja é o evangelho visível. Não é o evangelho falado. A igreja é o evangelho visível, que as pessoas estão vendo. Então, onde eu estou, o meu testemunho, as pessoas estão vendo ali a igreja. Eu estou levando a igreja comigo. E você também, com certeza, onde quer que você esteja, você está levando, né? Você é a igreja de Cristo, representa a igreja de Cristo. Tá lá no seu trabalho, eu não posso entrar lá. Lá no seu trabalho, você representa a igreja de Interlagos. Então, lá você deve ser alguém que realmente estará dando um bom testemunho para Cristo, né? Muito bem. Então, nós vamos entrar agora, né, na semana que vem. Eu entreguei material para alguns irmãos, não consegui entregar para todos. Estou tentando entregar na semana para alguns irmãos aí. Vamos estudar na semana que vem sobre esse material sobre Gênesis. Vamos começar a estudar o Antigo Testamento, alguns aspectos importantes do Antigo Testamento, para fortalecermos, né, como igreja que nós somos, igreja que nós queremos ser uma igreja saudável, estudar sobre o livro de Gênesis. Então, nós vamos estar estudando, e então vários assuntos importantes, vamos estudar do início, né, do criação do mundo, até José. A última lição é José, benévolo quando exaltado. Então, nós vamos falar sobre a criação, sobre a queda do homem, sobre Noé, o dilúvio, a Torre de Babel. Vamos falar um pouco sobre Abraão, temos 4 lições sobre Abraão. Depois falar sobre Jacó, Isaac e Jacó, e depois terminar com José. Então nós queremos estudar sobre essa questão. Nós estamos estudando, na realidade, agora começamos uma série sobre história de Israel. A nossa Motoshi deu essa ideia, eu abracei essa ideia com todo carinho, né? Com todo empenho, que eu acho fundamental. Eu queria estudar o panorama do Antigo Testamento, depois o panorama do Novo Testamento. Só que eu acho interessante estudarmos sobre a história do povo de Israel, depois a gente pode ver no futuro o panorama, né, para ter uma visão de que cada livro ensina, né, ter um resumo de cada livro da Bíblia é bom também, muito bom. Então vamos estudar sobre Gênesis. Terminando essa lição, nós vamos entrar nessas lições. Eu tenho 3 fascículos, tá? Que são sobre a história de Israel. Então vamos falar um pouco sobre esses personagens, heróis, né? Sobre a história do povo de Deus, que começa, né? O Israel começa com Abraão, Isaac e Jacó, e depois segue até Jesus, até Paulo, até assim por diante. Então vamos falar sobre a história de Israel, principalmente no Antigo Testamento. Então a primeira revista vai ser sobre dos patriarcas aos juízes. Então dos patriarcas, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, até Samuel, né, os juízes, tá? Vamos dar depois da monarquia ao reino dividido. Monarquia é o quê? Quando começa a monarquia, com Saul, depois com Davi, depois com Salomão, o Reino Unido de Israel. Depois de Salomão, o reino se divide em 2. Reino do Norte e Reino do Sul. Efraim, né, tendo ali a capital como Samaria, e o Reino do Sul, Judá, com ali a sua sede em Jerusalém. Tá? O povo de Israel foi dividido em 2. Ficou 2 tribos no sul e o resto no norte. E depois, do reino dividido ao exílio. É quando Deus permite, pela idolatria do povo, Deus permite que Nabucodonosor, né, os babilônicos, levem o povo cativo. Praticamente todo o povo, ficou só um remanescente lá em Israel, né, devido à idolatria. Muitos morreram, foi um período muito difícil, que aborda aí grande parte do Antigo Testamento. Se você for ver os grandes livros dos profetas, foram escritos nesse período. Tá? Neemias, Esdras, foi escrito no final desse período. Então é muito bom, nós aprendemos um pouco mais, vamos ver aí muita coisa sobre a Bíblia, as lições para a nossa vida, ver os erros que esses homens cometeram, o que nós podemos evitar. E também seus acertos, né, para que possamos reforçar cada vez mais e possamos ter uma igreja saudável. Tá? Conto com a participação de vocês, conto aí com o empenho de vocês. Então temos aqui outros irmãos que estão conosco, tá? Temos aqui o Severino e a Fati, lá os dois do Parque das Nações. É muito bom tê-los conosco, tá? Participe aqui, conosco aqui, tá? E é um prazer realmente que você possa assim estar conosco sempre, tá bom? Eu não sei se a Ana Cristina está aí conosco, participando. Rogério, hoje é aniversário da Ana Cristina,
né? Então, vamos depois estar orando no final da escola, pela nossa superintendente da escola dominical, nossa irmã Ana Cristina. Nós queremos dar os parabéns, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar poderosamente o seu caminhar, o seu trabalho, tanto o trabalho na igreja quanto o seu trabalho secular, a sua vida com o seu esposo, com os seus filhos. Que Deus te abençoe, viu, Ana Cristina? Que Deus te dê graça e força cada vez mais, né? Nós te amamos em Cristo Jesus, você é importante para a nossa igreja, que Deus possa fortalecer. Ou seja, todos nós, né? Todo mundo do povo de Deus são importantes. Sinto muita saudade de todos vocês. Alguns eu consigo ver, rever, outros ainda não pude revê-los, mas é um prazer, né, tê-los todos aqui. Vamos assim estudar a palavra de Deus. Amém? Muito bem, nós estamos na lição, a última lição. Vamos lá para a última lição. Pega a sua revista. Vamos lá para a nossa última lição, tá? Que é o Evangelho visível, tá? Antes de nós começarmos a ver sobre o assunto, vamos ler a palavra de Deus, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Tá? Efésios 3, versículo 10. Eu vou ler para vocês esse texto. Efésios 3, versículo 10, tá? Você que tem Bíblia, sua Bíblia abre aí, tá bom? Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Depois ele fala aqui, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, ou seja, o propósito de Deus com a igreja é que realmente ela possa manifestar a sabedoria, a graça, o amor, né, a pessoa do Senhor ao redor do mundo, né? Então, ao redor do mundo, para que o mundo possa conhecer, para que o mundo possa saber que nós temos um Deus todo-poderoso, Deus criador, Deus sustentador do universo. Amém? Então a igreja é o evangelho visível. Então, ou seja, para matar uma igreja, aqui está bem na capa, aqui tem uma frase importante. Para matar uma igreja, não precisamos fazer nada. Para torná-la saudável, devemos nos comprometer com o exercício dessas marcas bíblicas. Então, ou seja, se você quer uma igreja saudável, né, e esse é o nosso objetivo, que você se empenhe. E esse empenho não é só meu como pastor. Não pense você que você foi chamado para ser um mero espectador. Fica lá olhando e o pastor vai trabalhando e vai acontecendo, os oficiais também, não. Todos nós somos responsáveis para que a igreja possa ser uma igreja saudável. Todos nós trabalhamos para isso. Se você quer matar uma igreja, não faça nada. Quer matar uma igreja? Quer que a igreja feche suas portas? Então que você possa simplesmente não fazer nada. Né? Cruzar os seus braços. Imagina se todos nós cruzarmos nossos braços. A igreja há de fechar. Né? Imagina se nesse meio dessa pandemia, que ficamos 6 meses distantes, se todos nós tivéssemos aí parado e não tivéssemos feito nada. Nada. Né? Já pensou como é que ficaria? Muitos irmãos, com certeza, iriam se enfraquecer na fé, né? Iriam realmente estar parando pelo meio do caminho. Né? E, claro, nós retomamos a igreja, porque, claro, a igreja tem que voltar a funcionar. Eu sei que nós estamos em meio à pandemia, há todo o risco que nós passamos, né? Mas temos que, com certeza, reabrir a igreja, retomar a nossa caminhada, tá? E assim a igreja vai crescendo. Eu coloquei no chat um versículo bíblico que eu usei domingo passado quando eu preguei lá no Jardim Clarice, coloquei também no YouTube, tá? Tô colocando também no... passou uma
uma palavra. Peraí, pessoal. Eu coloquei aqui no Facebook e no YouTube um versículo que eu creio que é fundamental também para esse momento. Não está na revista, mas eu creio que é fundamental também para quando nós falamos de uma igreja saudável, o evangelho visível. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha só, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, as maravilhas que Deus fez em nossas vidas, seja nos salvando, seja até mesmo fazendo alguns milagres, e Deus tem feito milagres e fez em nosso meio, como igreja, né? Deus tem suprido, Deus tem cuidado de nós. Eu louvo a Deus, né? Como falei para os irmãos, eu emagreci aí consideravelmente, né? Perdi aí quase 20 quilos, e atravessei essa pandemia, graças a Deus, e Deus poupou minha vida, não tive nenhum problema, até que eu saiba, eu não peguei Covid, não sei se eu peguei ou não, mas eu creio que não, né? Mas Deus poupou minha vida. Ou seja, nós temos que anunciar aquilo que Deus tem feito para cada um de nós, para as pessoas que estão, as futuras gerações. Assim é a igreja. Se nós não fizermos isso, se nós não ganharmos pessoas, a igreja há de morrer. Porque nós iremos envelhecer, futuramente nós também iremos partir desse mundo, a igreja não irá renovar, e assim a igreja há de parar, a igreja não irá crescer, a igreja irá se estagnar e não será uma igreja forte no Senhor. Então temos que anunciar, né? Salmo 78, versículo 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram, as maravilhas, vamos anunciar aos nossos filhos, tá? O autor aqui na nossa revista, na nossa introdução, ele fala das marcas, né? Ele fala aqui das importâncias das marcas, até ele reconhece que, por exemplo, e eu também senti falta dessa marca, né? Eu creio que você também, eu creio que essa marca deveria estar, deveria ser não 9 marcas, mas 10 marcas, que é a oração, né? Ele coloca aqui sobre as marcas, ele fala, no primeiro parágrafo aqui da introdução, ele fala: oração, por exemplo, é algo crucial para a vida eclesiástica e certamente uma das marcas da igreja, de uma igreja saudável. Pastor Tabit diz: um membro de uma igreja saudável guerreia em oração. Então, ou seja, não adianta nada nós termos essas marcas, né? Claro, talvez ele não colocou, porque é praxe da igreja estar orando. Mas é importante a igreja orar com propósito, a igreja orar com intensidade, não desanimando, né? Não se cansando de orar, mas realmente orar com propósito. Então, não adianta nada eu ter essas 9 marcas, me empenhar por elas e não ter uma vida de oração. Então, a igreja conseguirá ir em avante, ir em frente, ser bem-sucedido, se ela também tiver uma vida de oração saudável, empenhada, orando por cada membro, orando por cada família, orando para que Deus desperte os corações, para que Deus possa animar a igreja, para que haja um avivamento espiritual na vida da igreja. Nós carecemos, eu tenho visto isso tem me incomodado, eu tenho pensado futuramente fazer algumas mensagens ou trazer alguns estudos sobre os avivamentos. Eu tenho alguns livros que eu tenho aqui em casa, eu comprei um, inclusive, essa semana, sobre o avivamento no país de Gales, que aconteceu em 1904, 1905, foi um ano, e mexeu com as estruturas, né? Tanto é que foi plantada muitas igrejas, quase 90% da população do país de Gales se converteu a Cristo. Então, lá o país de Gales é cheio de vales, então você dobra uma montanha, cai num vale, você passa outra, cai no outro vale. Se você subia um vale para outro, você ouvia as igrejas cantando, louvando a Deus, né? Então, é muito importante. Então, nós temos que orar para que haja um despertamento espiritual, porque nós vemos que há uma frieza muito grande. Por outro lado, eu tenho visto pastores compartilhando que está tendo um interesse muito grande de pessoas que não conhecem a Cristo na igreja. Lá no Reino Unido, onde estava acontecendo um grande esfriamento, muitas igrejas, eu estava ouvindo uma pregação hoje, um pastor líder da Associação Evangélica, existe uma associação evangélica que reúne todas as igrejas evangélicas do Reino Unido, que trabalham em conjunto, ele falando que aumentou a porcentagem de pessoas que estão procurando a igreja.
se interessando pelas coisas de Deus. Então, ou seja, Deus tem usado essa pandemia para que nós possamos nos aproximar mais dele, né? Para que possamos realmente estarmos unidos, né? E crescendo como igreja, crescendo também na graça, no conhecimento de Deus. Saiba de uma coisa, o Senhor, ele é soberano, é o Senhor da história. Deus permitiu que nós passássemos pela pandemia agora, talvez poderia ter sido numa outra época, mas Deus permitiu que fosse agora. Por quê? Nós conseguimos, meus irmãos, agora, nos dias que nós vivemos, conversar um com o outro. Olha, eu estou conversando com cada irmão em cada lugar. Temos a Toshi lá em Jundiaí, temos os irmãos aqui na cidade de Dutra, outros mais distantes, talvez, cada um na sua casa, ou nós estamos alcançando até mesmo pessoas de outros países, estão assistindo nossos vídeos. Nós conseguimos falar. Por quê? Porque nós temos ferramentas importantes, que Deus deu sabedoria aos homens, para que pudéssemos, assim, fazer. Né? Dá um alô aí, pessoal. Tá bom. Então, ou seja, Deus permitiu que acontecesse tudo isso agora, por quê? Porque nós temos ferramenta, por mais que nós estamos distantes, nós conseguimos suprir. Nós conseguimos agora estudar juntos, né? Estar estudando talvez até com mais intensidade, talvez até com mais atenção. Né? Então, ou seja, que possamos, né, confiar e orar nesse Senhor maravilhoso, nesse Deus poderoso, nesse Deus soberano sobre todas as coisas. Né? E ele coloca aqui algumas... na introdução, ele fala aqui das marcas. Né? Eu queria até colocar para vocês aí no Facebook, né, essas marcas. Acho que o texto é grande e não vai caber, mas eu vou falar aqui, vocês poderão assim acompanhar aí na sua revista, você que tem a revista, ou você que não tem, pode estar assim ouvindo, tá? Ele diz assim, ele faz numa frase, ele resume cada marca. Então ele fala, pregação, amor por ouvir e pregar a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse amor, né, de ouvir a palavra de Deus. Não seja um crente que não se importa com isso. Eu já vi crente que ele vem, canta, tá na hora da pregação, ele sai da igreja, vai lá dar uma volta na praça, vai dar uma volta na rua, depois ele volta quando está terminando, porque ele não consegue sentar e ouvir a palavra. Eu conheço crentes assim. Eu conheço crente dessa maneira. Né? Eu conheço. Eu estive pregando domingo lá no Jardim Clarice e esse irmão estava lá. Ele não consegue parar. Ele não consegue ficar sentado ouvindo a palavra de Deus. Então nós temos que ter prazer de ouvir a palavra de Deus. Uma teologia bíblica, compreensão a respeito de Deus. Tá? Como é que é o nosso entendimento, nossa visão, a nossa crença? Como é que é o nosso conceito sobre Deus? Né? Um Deus distante? Não, um Deus presente, um Deus que ama. Tá? O Evangelho, percepção das boas notícias bíblicas. Conversão, entendimento do que é a nova vida em Cristo. Evangelização, desejo ardente, em obediência à grande comissão. Desejo ardente de falar de Cristo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ao redor do mundo, de alcançar as pessoas para Cristo. Tá? Membresia, reflexo do compromisso do povo de Deus com sua comunidade. Ou seja, ser membro de uma igreja é algo muito sério. Tem pessoas que não valorizam. Hoje estão aqui, amanhã estão em outra igreja. Então ele cansa daqui, ele vai para outra. E assim ele vai seguindo a vida dele. É isso que Deus quer para nós? Não. Deus quer que você se firme na sua igreja, seja firme e forte. É claro que talvez a igreja de Interlagos não seja a visão que você tem. Talvez você não se adapte ali. Você tem liberdade de procurar uma igreja que tem a ver com a sua visão, com aquilo que você acredita. Todos nós somos livres para isso. Mas, desde que eu me tornei membro, a minha obrigação é ser fiel à igreja da qual eu faço parte, me colocando à disposição, contribuindo com os meus dízimos e ofertas para manter a obra do Senhor, porque a igreja precisa ser mantida. O dinheiro não cai do céu. Então, depende dos nossos dízimos, nossas ofertas, de sermos fiéis a Deus, devolvermos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Disciplina. Maneira para crescentemente refletir a imagem de Deus na terra. Ou seja, disciplina não é você simplesmente colocar o irmão na parede, mas corrigi-lo, ajudá-lo a que ele possa caminhar firme e forte e crescer na graça e no conhecimento do Senhor.
Né? Disciplina tem a ver com o ensinamento. Tá? Disciplinar tem a ver com ensinar. Não é apenas repreender o irmão, mas ensiná-lo a mudar a maneira como ele está vivendo e enxergando as coisas. Discipulado, experiência de nutrição e aprofundamento espiritual. Né? Então, ou seja, nós fomos chamados para fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É alcançar pessoas para Cristo e ensiná-las a obedecer e a seguir ao Senhor Jesus. Então, isso deve ser nosso papel. Liderança, modelo prático de piedade cristã. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem uma liderança sólida, firme com o Senhor, comprometida com o reino de Deus, comprometida com a palavra do Senhor, com a doutrina deixada pelos apóstolos. Muitas igrejas estão passando dificuldades porque tem líderes que não estão comprometidos com a palavra. Tem líderes por aí que não creem mais na Bíblia, né, que seguem conceitos totalmente distorcidos, totalmente vazios de Deus, né, seguindo seus próprios intentos, aquilo que está na sua própria mente, aquilo que ele pensa ou ele imagina, não o que a Bíblia diz realmente. Então, que possamos ter líderes firmes, fortes e com o Senhor. Né? Muito bem. Depois da parte de escuta, você vai ver aí na tua revista, eu queria deixar uma pergunta aí, você pode participar aí no chat, você pode colocar tanto no YouTube ou no Facebook, tá? Que diz o seguinte, a pergunta número 2, diz assim, quais outras marcas você considera importante para a vida da igreja? Fora essas aqui, né? Contando com a oração, que eu creio eu que teria que estar aqui nessa lista. Quais outras marcas você acha importante na vida da igreja? Que você possa colocar numa sua palavra. Coloque aí no chat. Tá? Eu queria depois compartilhar com os demais irmãos. Né? Alguma marca você viu que não está aqui, mas que é fundamental, que no seu entendimento é fundamental para o bom andamento da obra do Senhor. Né? Então, que você coloque aí. Tá? Eu tenho uma aqui em mente, eu vou compartilhar depois. Tá? Eu vou colocar depois para vocês. Tem uma marca que eu creio que deveria estar aqui também e que não está. Tá? Mas são marcas importantes. Tá bom? Então vamos lá. Você pode colocar aí no chat. Tá? E que nós estaremos aí compartilhando com os demais irmãos. Né? Quais outras marcas você considera importantes para a vida da igreja? Alguma outra marca? Pensei. Com certeza há. Tá? Com certeza há. Depois no primeiro ponto que ele coloca aí, né, que ele fala matar uma igreja, né, ele fala de uma igreja doente. Uma igreja doente, uma força antimissionárias. Né? Então, uma igreja doente é uma igreja que com certeza não cumprirá a grande comissão. E eu falei para vocês, a grande comissão não é somente pegar um missionário e mandar ele para outro país, para outra cultura. Há um erro muito grave de muitas igrejas, muitos líderes achar que missões só é ir para outro país, para outra cultura, ou dentro do país evangelizar um estrangeiro, ou um indígena, alguém que fala um outro idioma, que tem uma outra cultura. Não. Fazer missões é trabalhar para Deus aonde quer que Deus me envie e aonde estiver pecadores necessitando de salvação. Então, ali, eu tenho que ser missionário. Então, ou seja, ao redor da nossa igreja ali em Interlagos, quem é os missionários ali? Somos nós que estamos ali, que vamos todos os domingos para a igreja, que vivemos ali nas imediações, que conhecemos as pessoas, né, que temos liberdade com alguns desses moradores. Ali nós temos que ser um missionário. Não adianta pagar um missionário para estar ali, chamar um missionário para estar ali evangelizando. É papel da igreja que está ali. Né? Ou seja, no bairro onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, eu também sou missionário. Então, ou seja, uma igreja doente é uma igreja que não vai se preocupar em alcançar pessoas. Não vai, porque ela está totalmente doente. E eu acho que essa palavra, uma igreja doente, é uma palavra muito forte. Eu costumo tomar muito cuidado quando eu uso esse termo. Né? Porque você falar que uma igreja está doente é algo muito sério. Tá? Você chegar para uma igreja e falar assim, ó irmãos, a igreja de vocês está doente. Vocês precisam de cura. É algo muito sério. Porque antes nós temos que olhar para a nossa vida espiritual. Como está a minha vida espiritual particular com Deus? Como está o meu caminhar com o Senhor?
tá? Então, ele coloca aqui alguns pontos do que é uma igreja doente, tá? Quais são as marcas, características de uma igreja doente, tá? Está aqui na página de número 83, você vai achar aí, tá? Ele coloca aqui: a pregação não passa de clichês e repetições na cabeça do pregador. A pregação é uma pregação vazia, repetitiva, que não passa de coisas da cabeça do pregador, não do que Deus quer que ele fale, tá? A doutrina é moralista e centrada no homem, tá? A doutrina é moralista e centrada no homem. Não é uma doutrina centrada na palavra de Deus. A nossa doutrina, meus irmãos, não vem de ideias, interpretações humanas. A nossa doutrina vem de Deus. A nossa confissão de fé foi feita por um grupo de pastores, de líderes, muito bem, que estudaram, elaboraram, refletiram, fizeram a nossa confissão de fé baseada na palavra de Deus e foi aprovada no concílio por várias igrejas. Várias igrejas. Então, uma doutrina, a nossa doutrina não é moralista, só apenas traz, deixa os homens algo assim que prende as pessoas. Um tempo atrás, as pessoas, quando muito crente falava doutrina, para muito crente, doutrina era usos e costumes. Então, ou seja, uma igreja que proibia a mulher de ir para o templo de calça comprida, ou usar calça comprida, seja onde for, que proibia jogar bola, usar talvez algum adereço, seja uma correntinha, seja um brinco, né, ter uma certa verdade, para muitos isso é doutrina. Isso não é doutrina, isso é legalismo. Isso é legalismo. Pode ser doutrina elaborada por homens, mas doutrina tem a ver com as verdades fundamentais da palavra de Deus, que nós temos que seguir. Seja o que nós cremos sobre Deus, né? Sobre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre céu e inferno, sobre salvação, sobre redenção, né? Justificação, ou seja, as doutrinas básicas que nós vemos na palavra de Deus. Então isso é fundamental, tá? Estou vendo que vários irmãos estão participando aí. É legal, coloque aí sua opinião. Qual marca, né, nós podemos incluir nessa lista, né, que nós podemos como igreja estar incluindo, tá? Depois ele fala: o evangelho é remodelado para uma mensagem de autoajuda. É o que mais nós vemos hoje. Você liga a televisão, nos programas dito, entre aspas, evangélicos, é um programa de autoajuda. Venha para Jesus, que Deus vai te dar um novo emprego, uma nova casa, um novo carro, você vai ser um mega empresário. Venha para Jesus, que tudo vai se transformar na sua vida. São mensagens de autoajuda. É claro que a Bíblia tem mensagens de autoajuda. Tem, com certeza. Não vamos negar, não. A Bíblia tem, né? A Bíblia mostra, né? Jesus Cristo falou para cada um de nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos ajuda a caminhar, né? Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Isso nos ajuda a vencer a ansiedade, a preocupação, seja qual for a dificuldade também nos enfrentar. Então, nós vemos mensagens de ajuda, de fortalecimento, para que nós possamos ser firmes e fortes com o Senhor. Mas a nossa mensagem não pode ser resumida a isto. Nós temos que pregar sobre salvação, temos que pregar contra o pecado. Nós vemos que pouco se prega na televisão sobre o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento. O Brasil precisa se converter a Cristo, deixar a sua idolatria, deixar a sua imoralidade e se entregar a Cristo. Ser salvo, tá? Então é fundamental isso. Depois é que fala: a conversão é vista como mera decisão humana. Então, ou seja, a pessoa fala: ó, eu me converti a Cristo, sou de Jesus, beleza, mas será que ela se converteu realmente? Será que ela teve uma experiência? Será que ela foi discipulada?
Será que ela entendeu o propósito de Deus sobre a salvação? A evangelização é deixada de lado. Não se preocupe mais com a evangelização em alcançar o pecador. Eu acho que já falei para os irmãos algumas vezes, há uma teologia que está crescendo muito no nosso meio, que é a teologia da chamada de universalismo. O que é isso? Não é pertencer à igreja universal, não é isso. O universalismo é uma doutrina que ensina que Deus, no final de tudo, vai salvar todos os homens, mesmo aqueles que foram condenados ao inferno. Talvez não passaram um tempo lá, mas serão salvos. Que tudo no final dos tempos vai acabar, como nós falamos no português claro, vou falar no português claro que você vai entender, que acontece na nossa política, vai acabar em pizza. Então, seja Jesus, o que ele fez por nós, não tem tanta importância assim, conforme essa doutrina. Pregar e enviar pessoas, para quê? Para que eu vou mandar pessoas missionários para outro país, onde há perseguição? Para que eu vou lá? Sendo que todo mundo vai ser salvo. Então, é uma doutrina que menospreza a Cristo e menospreza a realidade do inferno eterno. Tá? Então, a realidade do inferno eterno nos impulsiona à evangelização. Hall de membros é maior do que o número de participantes do culto. Olha só, hein? Isso acontece na nossa igreja, hein? Não só na nossa igreja, como várias igrejas. Tá? O hall de membro é muito maior, há muito mais pessoas arroladas no hall de membro do que participantes dos cultos. Né? Onde estão esses irmãos? O que eles estão se alimentando? Né? Como está a vida desses irmãos? Estão firmes no evangelho? Será que são, como muitos por aí dizem, evangélicos praticantes, não praticantes? Isso não existe. Né? O pecado é ignorado. E muitos púlpitos não se prega mais sobre o pecado. E alguns pecados nem sequer comentam. Então, cuidado. Os relacionamentos são centrados em coisas desse mundo, não nas coisas de Deus. A liderança pensa mais em si mesma do que nas ovelhas. Então, tá vendo essas marcas? São marcas importantes de uma igreja doente. Nós vimos marcas de uma igreja saudável, agora marcas de uma igreja doente. Que temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para que nós não possamos, como igreja, cair nesses erros. Olha só, né? Cair nesses erros. Temos que tomar cuidado, temos que acender a lanterna, temos que estar atento, porque nós podemos, talvez, ser enganados por Satanás. Satanás quer que a igreja viva desse jeito. Uma pregação vazia, uma doutrina meramente moralista, centrada no pensamento humano, um evangelho remodelado para uma mensagem de autoajuda, para o bem-estar do homem, não para o que ele precisa ouvir. Tá? Uma conversão vazia, sem sinceridade, uma evangelização que é deixada de lado, o rol de membros, né, muito maior do que aqueles que estão ali participando, o pecado que nós ignoramos e não se preocupamos em vencê-lo, relacionamentos centrados nas coisas desse mundo, seguindo o modelo e o curso desse mundo, e uma liderança que não é comprometida com o povo da qual Deus confiou em suas mãos. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Tá? Depois ele fala, o ponto 2, uma igreja saudável, o evangelho visível. Visível. Tá? Ele fala aqui no parágrafo, vou ler para vocês, o seguinte: igrejas saudáveis vão refletir crescentemente o caráter de Deus em seu bairro. Vão enviar proclamadores das boas novas aos confins da terra e até mesmo servirão de testemunho da sabedoria de Deus aos seres espirituais. Porque o diabo vai ver realmente aquele povo é um povo que serve ao Senhor, né? Comprometido com Deus, comprometido com o Senhor. Né? Uma vez, eu lembro até hoje, tem uma irmã lá na igreja do Jardim Clarice, muito abençoada por Deus. Ela já está com uma idade avançada, inclusive até ela pegou Covid, venceu o Covid, ela tem vários problemas de saúde, mas ela foi sempre uma irmã muito consagrada a Deus. Ela contou uma vez, que ela estava compartilhando uma vez comigo, há muito tempo atrás, que ela estava uma vez passando em frente, lá no centro de São Paulo, acho que no Brás, não sei, em frente a uma igreja, e uma igreja assim, tinha as portas abertas e tal, e ela passou lá em frente e eles estavam expulsando o demônio de uma pessoa que estava endemoniada na hora lá. E ela, do nada, sentiu no coração o desejo de entrar
naquela igreja para orar. Ela nem viu o que estava acontecendo, mas ela entrou. Quando ela entrou, aquela pessoa que estava endemoniada começou a gritar: ela não, pelo amor de Deus, ela não, deixa ela entrar, pelo amor de Deus. Porque ele sabia que ali era uma serva do Senhor, ungida, consagrada, que realmente que tinha uma convicção da sua fé e da sua vida, né? Então, com certeza, que nós possamos estar firme com o Senhor, né? Tanto é que nesse texto que nós lemos 3:10, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados potestados dos lugares celestiais. Né? Para que realmente sejamos reconhecidos como um povo comprometido, um povo saudável, um povo onde o poder de Deus se manifesta através da igreja, onde é uma igreja que não tem medo do inimigo. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós pensamos que o inferno está atacando a igreja e nós estamos lá segurando a porta, né, com as nossas armas, com a nossa Bíblia, assim, embanhada em nossas mãos. Não. É a igreja que avança. A igreja que avança e o diabo não resiste, o inferno não resiste. Não resiste. É nós salvando vidas que estão caminhando para o inferno eterno, tá? Por meio de vidas transformadas pelo Evangelho, a sabedoria e o poder de Deus serão mostrados. Por meio de uma comunidade amorosa e unida, o discipulado de Cristo e o amor do Pai se tornarão manifestos. Né? Manifestos. Tá? Então, que nós possamos, assim, entender que uma igreja saudável é uma igreja que vai ter grandes resultados. Tanto é, irmãos, que lá em Atos capítulo 2, eu vou ler para vocês, Atos 2:42, que mostra a nossa igreja mãe, tá? A igreja de Jerusalém, que começou, né, claro, muito bem, ela é uma igreja que era firme com o Senhor, e aqui diz, né, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja persistente, perseverante, perseverava na doutrina dos apóstolos, ela não abandonava a palavra de Deus, não mercadejava a palavra de Deus, não procurava extrair da Bíblia aquilo que lhe agradava, mas pelo contrário, ela vivia e seguia o que os apóstolos assim ensinavam, tá? E ela perseverava o quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que era firme e forte. Depois fala no versículo 43, em cada alma havia temor, e Deus fazia muitos prodígios através da igreja, porque o Espírito Santo agia na vida daquela igreja. Estavam unidos, participavam ativamente do templo. Claro que agora nós não podemos estar lá todos juntos lá, muitos não podem estar lá, né, devido a essa questão da problemática do Covid-19, mas que nós possamos ser perseverantes, aonde quer que nós estejamos. Hoje, aqui, ouvindo a palavra, possamos ser perseverantes. Né? Depois fala, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tinham alegria, singeleza de coração. E no versículo 47, eu queria focar para vocês, diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então era uma igreja saudável, o seu evangelho era visível, como nós estamos vendo hoje, e era uma igreja que Deus acrescentava muitas pessoas que iam sendo salvas, né, que criam em Jesus. Tá bom? E para encerrar o ponto 3, nós vemos implicações para a sua vida de igreja. Tá? Efésios 4,16 diz, né, que nós devemos ensinar e edificar. Vamos ver esse texto? Efésios 4,16. Eu vou ler para vocês. Efésios 4,16. Você pode também ler aí na sua Bíblia. Tá? Diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, seja, todo o corpo bem ajustado e consolidado, né? Todo o corpo saudável, bem ajustado, né? Com tudo em ordem, com certeza ele há de efetuar o seu próprio crescimento, aumento e edificação espiritual. O versículo 15 fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Essa é a vontade de Deus, que a igreja cresça, tanto em qualidade quanto em número, que ela possa ser uma bênção
para que as pessoas olhem para a igreja e falam, realmente ali há um povo maravilhoso, um povo que serve ao Senhor. Tem um hino, um hino que os pentecostais cantam muito, que eu gosto muito desse hino. Ele fala o seguinte: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aqui alguém com voz de lamento a dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Né? Então, ou seja, quando Deus levar a igreja, muitos ficarão e lamentarão. Né? Nesse momento de pandemia que nós passamos, ficamos 6 meses com a nossa igreja fechada. E, claro, eu não fiz essa entrevista com todo mundo aí na rua, mas eu gostaria de saber dos nossos vizinhos. Será que eles sentiram falta de ouvir as nossas músicas, de ver o povo caminhando para ir para a igreja, de ver o nosso sorriso quando nós chegamos na casa do Senhor? Né? Será que a nossa igreja fez falta? Será que as pessoas falaram assim, realmente aqui tinha uma igreja, não tinha? Olha, eles não estão vindo mais. O que aconteceu? Deve ser a pandemia. Será que eles estão sentindo a falta? O vizinho que mora em frente, ele trabalha na mesma empresa que eu trabalho, ele sentiu, ele falou assim, vocês não fizeram mais o culto. Eu percebi isso aí. Né? Pelo menos uma pessoa sentiu falta. Mas os demais que estão ali? E os demais? Eu cheguei essa semana, eu estive na igreja e eu fui na casa do Carlos, que mora ali do lado, tem um restaurantezinho ali, perguntar do Carlos, que ele não veio mais. Cheguei ali, as pessoas nem me conheceram. Primeiro que eu tô magro. Eu cheguei perguntando do Carlos, vai até um susto, né? Porque eu tô magro. O rapaz disse, pastor, desculpa, eu nem reconheci que era o irmão, que era você. Né? O senhor tá bem magrinho, né? O rapaz que trabalha ali naquele onde vende pastel, agora eles vendem comida também, a sua esposa também, até achou estranho, não me reconheceu. Porque eu estou magro, claro, né? E tava com máscara também, então não me reconheceram. Mas a igreja é o evangelho visível. E nós possamos ser assim, e que as pessoas olhem e vejam em nós Cristo. Né? Esse é o propósito de Deus. Porque nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Possamos transmitir e brilhar, que a luz de Cristo brilhe através de nós. Depois ele coloca aqui na página 85 até a 87, você pode depois, eu peço que você depois deixe uma tarefa para casa. Depois a gente pode compartilhar nas aulas seguintes, mesmo que é outro assunto, a gente pode depois rever, você pode colocar aí e tudo mais, que diz aqui, né, a cada marca você fazer uma avaliação. Né? Então tá aqui, 1 é fraco, 2 regular, 3 bom, 4 excelente. Olha, então que você possa fazer uma avaliação e colocar uma nota de 1 a 4. Né? Então, por exemplo, pregação. Ao ouvir as pregações da igreja, anoto, destaco na Bíblia, faço algum registro por escrito? Uma pergunta para você. Né? 1, não, pastor, eu nem levo caneta, eu não gosto disso. 2, regular, 3, bom. Depois ele fala aqui, marca 2, teologia. Considero-me responsável por ajudar minha igreja a caminhar na sã doutrina? Pergunta para você. Todas essas perguntas que estou vendo aqui, né, são perguntas não só para a igreja, mas para nós. Então que você possa preencher esse formulário. Preencha, não deixe não para depois. Preencha. Tá, hoje ou amanhã, ou leia com mais calma. Quem quiser ler novamente a revista, leia. Tá, que você possa avaliar, para que você possa crescer cada vez mais, né? Depois aqui ele coloca no ponto 3, que eu falei para vocês, explicações para a igreja, ele coloca o seguinte: uma igreja doente ou saudável não depende só dos pastores, depende de cada membro, depende de você. Tá vendo? Então não é só o pastor responsável. A igreja está indo mal, o pastor é o responsável, né? O pastor é o culpado. Vamos mandar embora esse pastor, vamos chamar outro. Chama outro, continua a mesma coisa. É verdade. Vou embora dessa igreja, não aguento mais. Vou para a igreja lá do lado, que é melhor, lá é uma bênção. E vai lá e está levando o problema com ele. Talvez ele é o problema, ele não se arrepende, não se converte, ou não muda a sua forma de agir, ele acaba indo para outra igreja, né, e levando consigo o problema para outra igreja. Então, ou seja, problemas têm que ser tratados, resolvidos aos pés de Cristo, aos pés da cruz, que você possa se ajoelhar diante de Cristo e falar: Senhor, transforma minha vida, transforma meu ser, renova minha visão, para que eu possa ser um crente fiel ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem, os irmãos compartilharam aqui, poucos irmãos compartilharam. Tá? Boa noite, Lina.
É bom que os irmãos compartilharam, mas aqui 2 irmãos que colocaram aqui 2 marcas que eu acho fundamentais, tá? Fundamentais. O André colocou, né, uma marca que não está nas 9 que foi colocada, que eu pensei nisso, André. Não estou roubando a tua ideia, não, tá? Comunhão. Eu acho que é uma marca fundamental. Uma igreja saudável, uma igreja que tem uma comunhão saudável. É verdade. Vocês já viram lá a epístola de Paulo aos Coríntios? Depois eu vou ler um texto lá para vocês. Lá, como é importante e fundamental a comunhão. Era uma igreja doente. A igreja de Corinto era uma igreja importante, mas uma igreja doente. Havia vários problemas graves com relação à ceia, com relação à volta de Jesus, com relação aos dons espirituais. Havia problemas sérios, né? O irmão Severino, lá do Parque das Nações, colocou uma coisa importante: compromisso com a obra de Deus, né? E com a sua palavra. Claro, compromisso, né? Uma marca importante. Que tem a ver com essas marcas que nós colocamos aqui, né? Aí entra a questão da membresia, né? Que é uma questão importante que nós não podemos jamais esquecer, tá? Aqui fala na marca, né, membresia. É o compromisso que nós temos. Se eu sou membro da igreja, eu tenho um compromisso com a minha igreja. Eu não tenho compromisso com a igreja do vizinho. Compromisso com a minha igreja, da qual eu faço parte. Tá? Com o povo de Deus. Eu não estou ali para ser um mero espectador. Né? Eu estou ali para assistir. Não, eu estou ali para me colocar à disposição, para realmente dedicar meu dom, meu talento. Né? Eu conheço pessoas que talvez têm talento. Eu já vi nessa trajetória minha pastoral, eu tenho mais de 20 anos de ministério pastoral, pessoas com talento e que não querem se colocar à disposição de Deus. Não querem trabalhar. São pessoas capacitadas, mas não querem, não se importam. Querem guardar o talento para si. Né? Querem cavar um buraco e colocar o talento lá, né, até a volta de Jesus. Não, Deus quer que você coloque o talento em disposição. Então, muito bem, obrigado, irmão Severino. Compromisso e comunhão, né, são marcas importantes. Né? Um crente comprometido é um crente que vai seguir, e por mais que ele fale uma marca ou outra, mas ele vai procurar se empenhar. E a comunhão é fundamental. Tá? Só para a gente ver um pouco sobre comunhão, eu vou ler lá 1 Coríntios, lá no início do livro, que era um dos problemas que a igreja de Corinto passava, atravessava. Tá? O que diz aqui? Olha só o que Paulo diz. Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, Paulo fala, Paulo implora, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Comunhão, a união, podemos falar de comunhão e união, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me pelo fato de um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas. Aí vem aquele que é mais, que se julga, né? Mais santo, mais crente, fala: eu sou de Cristo. Né? Então, ou seja, não pode haver partidarismo. Partidarismo acaba com a comunhão da igreja. O partidarismo destrói a igreja. Que você possa ser firme e seja unido. Então, a união. Essa igreja se tornou doente. Talvez esse seja um dos primeiros problemas que Paulo trata. É o primeiro problema que Paulo trata, porque era uma igreja que tinha dificuldades com a comunhão. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Estamos terminando, então, esse assunto. Tá? Espero que foi importante para você. Que você possa olhar essa marca. Não esqueça. Faça em casa. Analise essa marca, tá? Que você possa, assim, estar respondendo essas perguntas, tá bom? E que possamos, assim, caminhar firme e forte com o Senhor. E que possamos nos empenhar a ter uma igreja saudável. Eu vejo que essas marcas, meus irmãos, são coisas que nós praticamos ou deixamos de praticar há muito, muito tempo. Que Deus te abençoe, continue firme. Semana que vem nós vamos estar falando sobre o livro de Gênesis, entrando logo em Gênesis capítulo 1, sobre a criação. Participe, não falte. Espero que possamos ter estudos maravilhosos com o Senhor
nos dando entendimento e sabedoria. Tá bom? Eu pretendo, sábado, nós estaremos completando 503 anos da Reforma Protestante. Em 2017 nós fizemos 500 anos. E nós estaremos completando agora 503 anos. Sábado agora. Foi um evento maravilhoso que marcou a história da igreja. E nós, como povo de Deus, eu creio que a igreja tem que passar por uma nova reforma. Nós estamos perdendo os ideais da reforma. Os ideais deixados pelos reformadores. Então, no sábado, eu queria ver, talvez nós temos um momento, talvez, quem sabe, lá por volta de umas 19 horas, nós podemos aí nos encontrar online novamente, e temos um momento, uma reflexão, um momento de adoração a Deus, agradecendo a Deus por esse momento importante da Reforma Protestante, tá? Então, eu vou depois informar no WhatsApp, colocar talvez no nosso Facebook, informações maiores, então nós possamos ter um momento maravilhoso celebrando essa data tão importante para o povo evangélico. Não deixar passar em branco. Dia 31 não é o dia do Halloween. Halloween não é de Deus. Halloween não é do Senhor. É das trevas. Mas a reforma trouxe luz. Luz para o homem pecador. E nós somos fruto disso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Aos domingos, no nosso culto, às 10 horas, estou falando sobre os frutos do Espírito, que são importantes. Estarei continuando essas mensagens sobre o fruto do Espírito. Nós falamos hoje, dando uma visão geral, vou falar um pouco sobre amor, paz, longanimidade, todos esses frutos, vamos estar falando um pouco sobre eles, tá bom? Que Deus te abençoe, que você permaneça firme com o Senhor, não desanime jamais de servir e de honrar ao nosso eterno Deus, tá bom? Tá bom? Deixa aí o seu like, você que está no YouTube, quiser se inscrever no meu canal, se inscreva, deixe o seu like também aí, e assim nós estaremos servindo ao Senhor. Essa escola ficará gravada, aí você poderá depois assistir em outras oportunidades. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor, encerrando assim a nossa escola bíblica. Uma ótima semana para cada um de vocês. Que vocês permaneçam firmes com o Senhor e não desanimem jamais, tá bom? Dá um tchau aí, Babs, para todos. Ana, dá um tchau, tá bom? Então vamos orar. Você pode orar, Babs, para nós? A Babs vai orar, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por esse EBD. Obrigada, Senhor, que estamos aqui em Tua presença, Pai, cada um no seu lar, mesmo com a pandemia, Senhor, estamos aqui para Te honrar, para Te glorificar, Pai. E que esta palavra seja edificante para todo mundo. Amém. Obrigada, Pai, pelos os irmãos de outras igrejas que estão assistindo, que estão compartilhando o seu tempo e sua adoração aqui. Amém. Estamos aqui em comunhão por Ti, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigada, Pai, por Tua igreja, Senhor. Amém, Jesus. É difícil imaginar enfrentando hoje em dia sem o Senhor, Pai. Amém, Deus. Que o Senhor abençoe o nosso tempo em família agora e que o Senhor esteja direcionando esta semana que está começando, Pai. Amém. Que podemos Te servir nessa semana. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.